Olá, o assunto hoje é o que a gente responde, como a gente se coloca para uma pessoa que magoou a gente, como a gente pode agir com essa pessoa. E a pessoa que magoa pode ser aquela que deixou de fazer uma coisa que você estava esperando e que era da alçada dela fazer, ou uma pessoa que falou alguma coisa para você que foi muito desagradável, ou não falou para você, falou para outros aí, falou por trás, ou a pessoa simplesmente te ignorou, né? Não reagiu a você, a sua presença, a sua existência. Tem várias possibilidades da gente ser magoado por aí. E hoje eu vou falar de respostas práticas, de posições, posturas que poderia ser legal você ter. Em primeiro lugar, com você mesmo, mas também com essa pessoa. E eu dividi aqui o vídeo em dois grupos. O primeiro começando, que eu acho que é até mais profundo, pelo lado da psicologia, de como você deve tratar, encarar, se posicionar diante dessa situação. E o segundo, algumas posições mais criativas, algumas posições que podem ser mais interessantes, que podem ser mais satisfatórias para você, porque elas são mais assertivas, elas te colocam numa posição um grau acima da pessoa que te magoou. Então, vamos conversar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, levar numa terapia para se entender, se conhecer melhor, quem sabe mudar alguma coisa na sua forma de lidar com as outras pessoas e lidar com você mesmo também. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande. Link para o site aqui na descrição, já vai direto para a página onde está todos os psicólogos. E lá já tem as informações básicas, o horário, o valor, o endereço de atendimento. Mas aqui pelo WhatsApp é bem prático também. Se você preferir, só mandar uma mensagem e aí eu te passo, né? Tem opção de online e presencial. Presencial na região da Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, ou também para quem está por aqui, também tem opção de online agora, uma coisa que se fortaleceu bastante. Então vamos lá. Existe uma série de ferramentas que vai te ajudar a navegar por essa mágoa de uma forma saudável, porque a ideia é essa. O que a gente pode fazer com essa mágoa, com a pessoa que magoou, de uma forma construtiva, de uma forma saudável, que te leve para um lugar melhor do que esse momento de mágoa. O primeiro momento aqui, que eu acho muito interessante, é compreender e aceitar suas emoções. Como assim? Parece muito abstrato, né? O que é reconhecer seus sentimentos? É entender exatamente o que você está sentindo e dar um nome para esse sentimento. Nomear sentimento é uma coisa que eu acho muito importante. É tristeza? É raiva? É decepção? É frustração com a situação, com a pessoa, às vezes até com você mesma? Reconhece, dá um nome. Fala assim, é isso que eu estou sentindo isso. Por quê? Negar ou reprimir sentimento vai fazer ele ficar cada vez maior. Ele vai ficar borbulhando, vai ficar fermentando dentro de você e vai piorar mais ainda. Reconhecendo, é importante que você expresse esse sentimento, que você, se tiver que chorar, você chora, se tiver que escrever num diário, escrever, relatar, escrever para você mesmo. Porque quando a gente escrever é legal. Quando a gente escreve, a gente tem a oportunidade de elaborar com mais calma, porque a escrita é muito mais lenta do que o pensamento. Então, quando você está escrevendo, você está se dando tempo de elaborar aquilo que você está colocando no papel. Ou até ir conversar com alguém de confiança para falar, para desabafar, enfim, expressa, deixa esse sentimento aparecer em você, ser visível. E também praticar a compaixão. Compaixão não é ter dó de você mesmo, não. Compaixão é você ser gentil com você, né? Entender que a mágoa é natural e você não precisa se sentir menos, não precisa se sentir fraco por estar se sentindo magoado. Porque é muito comum. Se alguém te magoou, dá a impressão que essa pessoa foi mais forte que você. Porque essa pessoa te mobilizou, essa pessoa te tirou do eixo. Mas não, você vai entender, continua ouvindo aqui que você vai entender que essa pessoa, ela não é mais forte que você, né? Ela só tem um outro jeito de funcionar que não é muito legal com as pessoas, mas enfim. Aí, pode ser o caso de você falar com a pessoa ou não. Às vezes não dá pra gente falar com a pessoa porque a pessoa que
sabe, que magoou, falando desaforo, já foi embora, já virou, já está em outra situação. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, é alguém lá na rua, um outro motorista que te fala um desaforo, ou sei lá, um atendente, um funcionário de algum lugar que também te distratou. E não é o caso de você ir lá, tirar satisfação, conversar, tentar se entender com essa pessoa, não é uma pessoa da tua vida. Mas se for o caso de você conversar com essa pessoa, aí tem alguns passos também. O primeiro é escolher o momento certo. É você não ir fazer isso no calor da emoção. Não é? Tenta se acalmar primeiro, dar aquela respirada. Para você conseguir ter um diálogo mais produtivo, você conseguir falar realmente o que você está pensando, né? E até para não piorar, que você vai no calor da emoção, você vai falar coisas que aí vai colocar ingredientes e elementos aí que nem precisavam participar. Segundo ponto, ser claro e direto com a pessoa, explicar como as ações dela foram ruins, o que elas fizeram você sentir. Aí a gente fala, usa a comunicação do eu. Eu me senti assim quando você falou aquilo, eu me senti triste, me senti bravo, me senti magoado. Fala de você. É o momento de você de falar de você, como você se sentiu, né? Quando você falou aquilo, quando você fez isso. Mas o foco é quando é o teu sentimento. Por quê? Se você vira o foco para a pessoa, se você chega lá falando, você é um agressivo, você é um preguiçoso, você é um desleixado, você está dando um rótulo para a pessoa, você não está falando daquilo que ela fez. E ela vai recusar ouvir esse rótulo. Você falou essa palavra, daí para frente ela não vai ouvir mais nada. Mas se você falar da ação dela, quando você fez isso, você está falando daquele momento, você está falando de uma coisa específica. A pessoa consegue pensar, elaborar, entender, identificar o que você está falando. Se você fala generalizado, né? Ou então frases de quando é uma pessoa conhecida, você sempre, bará, você nunca, bará. A pessoa fala assim, não, ela não aceita isso, ela não é uma coisa só o tempo todo, e por que você está me classificando dessa forma? Então não falar isso aqui que você fez, isso aqui não foi legal, fez eu me sentir dessa forma. E já que você quer o seu momento de você falar de você se colocar, também é importante que você dê um momento para a pessoa, para ela falar. Por mais que você discorde, por mais que você ache que ela está falando um monte de bobagem, é importante que você dê um tempo para ela falar também, para ela se explicar. Quem sabe ela vai usar esse momento para pedir desculpa, para reconhecer, ou às vezes justificativas é um jeito de reconhecer que fez caquinha, mas não está com muita vontade ou força para falar, que precisa ter força para você reconhecer seu erro, né? Mas então, ouça, por mais que você discorde, ouça o ponto de vista da outra pessoa. E estabeleça limite. Não é porque você está ouvindo o lado da pessoa que você vai concordar com isso e você vai falar, então tudo bem você continuar fazendo isso, tudo bem isso que você fez. Não, a ideia não é essa. Como você se sentiu, já está sentido, já está feito. E colocar limite é importante, você colocar, se é uma pessoa que você continua convivendo, falar para a pessoa, né? O que você espera dela no futuro, como é que você espera que ela se comporte, o que você espera que ela faça, o que você espera que ela faça, ou que ela venha falar antes com você de fazer alguma coisa, ou que meça as palavras antes, repense para ver se aquilo que ele está falando realmente é uma coisa que você merece. Enfim, você vai colocar bem claro o que você quer dessa pessoa. E aí, o último passo, que é polêmico, que é o perdão, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui específicos de perdão e a gente precisa ter bem claro do que o perdão não é. Perdão não é de minimizar o que a pessoa fez, é falar, ai, tudo bem, não foi tão ruim. Não, perdão não é isso. Perdão não é esquecer. Ah, eu perdoei, não vou mais pensar nisso. Não, você não manda no que vem na tua cabeça. Perdão não é falar que tá tudo bem, a pessoa fez, foi ruim, não, mas tá tudo bem daquele. Não, perdão não é isso. Perdão é uma coisa de você com você mesmo. É você abrir mão da raiva. É você abrir mão do ressentimento. É você abrir mão do desejo de vingança. É você tirar de você a parte ruim que ficou dessa mágoa que a pessoa te trouxe. Você não precisa, isso pode ser uma decisão sua, uma escolha sua. Assim, eu não vou ficar com a raiva. O que ela fez não foi legal, eu continuo identificando com uma coisa que não deve acontecer de novo,
mas não vou viver com essa raiva. Não é bom para mim, não me faz bem, né? Não vou ficar com esse ressentimento, não vou ficar fazendo planos de vingança, porque aquele negócio vai entrar numa roda que não vai acabar nunca. Perdoar isso é você se livrar do peso emocional daquilo, mas reconhecendo que aquilo não foi legal. E uma coisa que é super importante é se lembrar que você não é definido pelo que o outro faz, né? Você tem valor e você merece ser tratado com respeito e você não vale menos porque te trataram mal, te trataram com desrespeito, te trataram como menos. Não é porque te trataram como menos que você é menos, não, você é você continua sendo você do mesmo jeito. Não é o comportamento da outra pessoa que define quem você é. Não é porque ela te desrespeitou, é que você é um ser insignificante, que as pessoas desrespeitam. Não, essa pessoa desrespeitou não significa que você é essa pessoa que está aí sujeita a desrespeitos, porque é uma natureza sua, né? É uma qualidade sua a de ser desrespeitado. Não, de jeito nenhum. Pensa nisso. E a segunda parte, conforme eu prometi, respostas criativas para lidar com a pessoa que te magoou. Eu vou te dar alguns exemplos, vou te dar algumas possibilidades, só que você vai perceber que para você chegar nesse ponto aqui, você precisa ter uma certa serenidade, você precisa de ter controlado a sua raiva, você precisa estar em sensação de calma, para você ter essa presença de espírito. Mas pode ser bem legal se você conseguir. Não estou dizendo que é isso que você tem que falar. Estou falando, ó, são opções, são possibilidades e são elegantes, não são coisas ruins. Você não está devolvendo com agressividade uma agressão que você respondeu. Por exemplo, você pode usar humor. Você pode virar para a pessoa e falar assim, gostei da sua criatividade e me magoar. Você se inspirou em algum comediante? Fala isso usando um tom leve, demonstrando que ela não conseguiu te atingir. Ou você pode falar, uau, você tem um talento nato para magoar as pessoas. Devia considerar um papel de vilão aí numa novela. Ou seja, você está fazendo graça da situação e mostrando que você nem levou a sério aquilo que a pessoa está fazendo. Ou então, esse aqui que é o que eu gosto mais, você virar para a pessoa e falar assim, desculpa, não entendi sua piada. Você podia repetir? Mas agora de um outro jeito, né? Só tirando a parte da ofensa. Né? Fala de novo, só que agora sem ofensa. Esse é muito interessante, porque você está fingindo que você não entendeu a intenção da pessoa e você está fazendo ela se explicar. Perdão. E na hora que você coloca ela para falar de novo a mesma coisa, dificilmente a pessoa vai ter ela também a mesma presença de espírito para continuar magoando, que normalmente aquilo sai meio no repente, sai no impulso, e na hora que você dá tempo para ela pensar e você pede para ela repetir alguma coisa, vai ser muito difícil porque ela vai estar repensando e vai falando, ixi, né? Verdade. Foi legal isso aqui não. Ou você pode responder com um pouquinho de perspicácia, né? Você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu aprecio a sua honestidade, isso que você falou, isso que você fez, foi de você, saiu de você, mas talvez você pudesse ter escolhido um jeito mais construtivo de falar as coisas ou de fazer as coisas, né? Você vai estar demonstrando maturidade e vai estar convidando a pessoa para um diálogo, né? Você vai estar falando que, ok, né? Legal, você fez aí o que você sentiu, que veio dentro de você, mas você podia pensar numa outra forma que não magoasse os outros. Ou então você podia falar assim, suas palavras me magoaram, mas me fizeram refletir como eu sou forte para lidar com isso. E aí você vai estar obrigando a pessoa a também a pensar e perceber, talvez, essa ofensa dela como uma oportunidade de crescimento para você. Não foi ofensa. Fez uma coisa boa. Ela tentou te ofender, ou às vezes ofendeu até sem querer, mas isso fez você refletir em como você é forte para passar por cima disso e não se incomodar e reconhecer que aquilo que a pessoa falou foi uma bobagem. Essa é boa, né? Só que precisa de presença de espírito, precisa ter calma, precisa setar, né? Ou então, outra possibilidade é falar assim para a pessoa, eu entendo que você esteja chateado, você esteja com raiva, mas eu não acho que seja justo você descontar em mim, né? Vamos conversar sobre isso de uma forma mais calma? Você vê que você está praticando
a validação de emoção, só que agora é a emoção dele. Lembra que lá no começo eu falei para você validar as suas emoções, os seus sentimentos? Reconhecer. Não, eles existem, estão aí. Agora você vai estar ajudando outra pessoa. A pessoa te magoou e você ainda está dando uma força para ela. Você está falando, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo que tem alguma coisa aí acontecendo em você que não é legal. Só que não é justo você descontar em mim. Vamos tentar conversar de uma forma diferente, mais tranquila, com mais calma. Vamos falar a respeito para a gente tentar resolver sem chegar no ponto de magoar as pessoas? Pode ser bem legal. Ou então, com assertividade, que é um caminho que eu gosto muito também. Tenho vídeos inteiros falando de assertividade. Que é você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu não aceito esse tipo de tratamento, por favor, respeite meus limites. Pode parecer agressivo, tem gente que confunde assertividade com agressividade, mas não. Eu vejo muita elegância nisso, você chegar e falar exatamente para a pessoa o que é, sem ficar com medo de estar sendo agressivo demais, de magoar a pessoa, porque afinal de contas você está falando isso para uma pessoa que te magoou, então não tem por que ter medo de você virar para a pessoa e falar, não aceito esse tipo de tratamento, respeita meus limites. Não tem problema nenhum de você falar para a pessoa, me respeita. Você está sendo direto, você está sendo assertivo e está deixando claro que você não vai tolerar esse comportamento da pessoa. Ou então você pode falar assim, olha, se você continuar fazendo isso, se você continuar falando isso, se você continuar, vou ter que me afastar, Eu mereço ser tratado com respeito. Também, você tá dando um aviso para a pessoa. Se você continuar dessa forma, você não vai ter mais minha companhia, não vai ter mais minha presença na tua vida. Pode ser que a pessoa não incomode, então por isso que é interessante você perceber para quem que você está falando isso, se é o caso, se encaixa, o tipo de relacionamento que você tem com a pessoa. Então, na verdade, todas essas possibilidades, esses exemplos que eu dei aqui, vai depender da situação, vai depender da pessoa, que relação você tem com ela, vai depender também do seu estilo, que não adianta você decorar uma coisa, uma frase, pega uma dessas frases que eu falei aqui, você falou, nossa, é legal, vou falar para a pessoa, só que não é teu jeito, não combina com você, não é a tua forma de funcionar, então vai ficar artificial. É interessante que você sinta que você pode falar isso com naturalidade, você pode acreditar muito no que você está falando, então analisa melhor a frase, o que ela significa para você, o que ela reflete a seu respeito, para você, quando for falar, for se colocar, ela realmente refletir a tua verdade, o que você está sentindo. E o importante é manter a calma, o importante é você manter a sua autoestima e buscar uma solução tranquila, uma solução pacífica. O negócio não é aumentar o problema quando alguém te vem com uma coisa ruim, você mandar 2, 3 ruins para a pessoa. A ideia é que você se sinta bem e coloque a situação num ponto em que talvez não se repita ou que você consiga elaborar, consiga se perceber nessa história toda de quem é você. E se você perceber que, de fato, você está muito magoado, você está muito ofendido, está um pouquinho além aí da sua capacidade de lidar sozinho com isso tudo, então o interessante pode ser você não fazer nada disso, você se afastar da situação e buscar apoio e buscar acolhimento. Pode ser em amigos, se for o caso, que às vezes amigo escuta, dá um monte de conselho, às vezes amigo te escuta, mas dá o conselho, mas o conselho que é dele, que serviria para ele, ou ele começa a contar os casos dele também, de repente o foco já saiu de você. Então pode ser um profissional, você pode procurar um psicólogo para trabalhar esse tipo de coisa também, dos seus sentimentos diante de pessoas que parece que entraram na tua vida só para te magoar. Você pode perceber que isso é uma oportunidade para você se conhecer, para você se trabalhar e você se tornar uma pessoa melhor. Vai ser um gatilho, um gancho que você vai falar, a partir desse problema eu vou solucionar até outros dentro de mim. Isso é bem legal. Pensa nisso, obrigada por me assistir. Deixa o like, que é uma forma de você retribuir e falar, poxa, que legal, ouvi até aqui, me ajudou em algumas coisas, me esclareceu algumas coisas, então o like é a sua retribuição. Se você quiser retribuir um pouquinho mais forte, tem o botão valeu aqui embaixo, na descrição tem o clube de canais e eu agradeço bastante. Obrigada por me assistir.